A alegria de viver em pessoa. Essa é a Sueli. Aposentada de 72 anos, mora em Itu, no interior de São Paulo, e faz muito sucesso nas redes. Soma quase 25 mil seguidores. Ela se tornou blogueira e influencer depois de enfrentar uma grave doença. Eu tive em 2017 um câncer de estômago que me retirou 80% dele. Convivo com 20%. Aí eu emagreci, né? E fiquei careca. Aí a minha amiga falou, Su, vamos fazer um blog? Eu fiz esse blog. Nossa, mas foi uma delícia. Me tirou da depressão que estava começando a aparecer e me deu uma autoestima que eu já tinha, mas que aumentou 100%. Mas antes de brilhar na internet, ela teve que se adaptar às novas tecnologias. Com um pouquinho de vontade você aprende. E também nós temos o jovem para nos ensinar, né? E é maravilhoso essa interação. Ela compartilha seu novo jeito de encarar a vida em fotos e vídeos inspiradores. Olha, nós somos velhinhas, mas somos felizes. Através disso aí, eu queria transmitir que a vida é gostosa pra caramba. A vida é uma delícia. A gente tem que aproveitar cada minuto que tiver aqui, porque de repente ela pode ir embora. E a gente tem mesmo que ser feliz, que aproveitar tudo que ela nos dá. Às vezes ela dá uns sofrimentos, mas esses sofrimentos, se a gente verificar um pouquinho, eles vêm para nos ensinar, para nos dar experiência. Mas antes de sorrir para essa nova fase da vida, algumas pessoas precisam de tempo para aceitar que o tempo passou. Eu não gosto de envelhecer, eu não queria envelhecer. Mas não tem jeito, né? Quando eu acordo, vou ao banheiro. Vou escovar meus dentes, olho naquele espelho cada vez maior e eu cada vez mais velho. Aí eu pergunto, será que aconteceu alguma coisa? Será que tem alguma ruga a mais aqui, outra ali? Eu tenho uma, por exemplo, aqui que apareceu de repente, não tinha essa ruga. Como é que aparece da noite pro dia? Isso é muito injusto. Mas enfim, não vou amanhecer brigando com o mundo. A gente tem que sorrir, tem que achar bom. Estar viva, bem de saúde. Em paz com as marcas de uma vida bem vivida, Dona Lúcia, de 77 anos, aproveita toda oportunidade que tem para viajar, uma paixão que também compartilha com a família. Eu sempre tive vontade de levar minhas netas para Paris. Eu quero que minhas netas conheçam Paris comigo. Aí, uns anos atrás, peguei as netas e fomos para Paris. Foi uma delícia, uma delícia. Eu me senti tão feliz, eu olhava assim, estava uma hora, nós estávamos num café almoçando, eu olhando para uma, olhando para outra, meu Deus, delícia, minhas netas, eu em Paris com minhas netas, foi muito bom. Chegar nessa fase da vida bem, com saúde e disposição, é meta para muita gente, principalmente porque a longevidade tem aumentado no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde considera idosos pessoas com 60 anos ou mais, faixa etária que de 2015 a 2050 deverá dobrar, de 12% para 22% da população mundial. Devem chegar a 2 bilhões. Já pessoas com 80 anos ou mais deverão somar 434 milhões. No Brasil, atualmente, cerca de 30 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, o que representa quase 14% da população, número que o IBGE acredita que deverá dobrar nas próximas décadas, o que confirmará a expectativa da OMS de que até 2050 nós sejamos o 6º país no mundo com mais idosos.
Se a gente comparar o número de idosos de 2010 com o de 2020, a gente vai perceber um crescimento de quase 45%, onde a população de idosos ela passa de aproximadamente 20 milhões em 2010 para 30 milhões em 2020. E isso é muita coisa, né? Em apenas 10 anos, quer dizer, essa população crescer quase 45%. Em 2044, 45, a gente vai ter o dobro dessa população. 60 milhões de brasileiros vão ter mais de 60 anos. O índice de envelhecimento do IBGE ainda traz uma comparação interessante. No ano passado, para cada 47 crianças de 0 a 14 anos, tínhamos 100 idosos. E a previsão é de que esse número em 2040 seja de 47 crianças para 104 idosos. Mas hoje em dia as mulheres têm menos de 2 filhos no Brasil, contra mais de 6 na década de 60, em primeiro lugar. Então, esse grupo de 60 anos ou mais, ele cresce por conta de uma fecundidade muito grande, muitas pessoas que nasceram no passado e hoje em dia estão com 40, 50, 60 anos. Tá? E num segundo momento, e com influência muito grande, por conta da queda da mortalidade, principalmente nas idades adultas e mais avançadas. Enquanto alguns países da Europa tiveram mais de 100 anos para se adaptar ao envelhecimento da população, o Brasil deverá ter pouquíssimo tempo. Um desafio enorme que vai impactar principalmente os sistemas sociais e de saúde. Quando alguém pergunta para mim com que idade que eu tenho que procurar o geriatra, quando você for velho, quando você tiver 60 anos, 70. Agora, cuidar da saúde, você tem que cuidar sempre. A medicina, hoje em dia, ela tem que ter um papel preventivo. Não é um especialista que vai cuidar disso. Quando a gente está falando das doenças no geriatra, que o geriatra cuida, a gente está falando de doenças chamadas crônico-degenerativas. São doenças que vão aparecendo conforme a pessoa vai envelhecendo e que não tem cura, mas que são passíveis de controle e de cuidado. Com uma população mais idosa, a Previdência Social no Brasil também precisará ser pensada de uma forma diferente. O índice de pessoas idosas aumenta, consequentemente, as ações decorrem de políticas públicas que venham a garantir que no futuro essas pessoas idosas tenham condições de se manter, seja através da Previdência, seja através de mecanismos particulares, de ganhos particulares, formais ou informais. Então, é necessário que haja uma ação, e essa ação tem que ser também, principalmente, vinculada ao poder público, que tenha medidas para garantir a efetividade para um futuro, um envelhecimento ativo, digno e, claro, saudável. No Brasil, o Estatuto do Idoso de 2003 possui 118 artigos, distribuídos em capítulos que descrevem as condutas reguladas pelo poder público e praticadas por este e pela sociedade para proteger os idosos. Destaca as prioridades para atendimentos destinados a eles e também direitos e punições a quem os violar. Uma legislação considerada completa e ratificada pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos aqui tudo determinado. Agora vem essa Convenção Interamericana, vem ratificando, inclusive, determinações legais previstas no Estatuto. Então, não há necessidade de outra lei para fazer valer uma lei que já existe. Porque se a primeira já não está sendo de forma eficaz executada, por que então a necessidade de vir uma outra para cobrar de uma anterior que se cumpra algo que nela se insere? Passar dos 60 definitivamente não significa que a vida parou. Pelo contrário, os idosos estão cada vez mais ativos. A paulista Rosângela é exemplo disso. Ela é blogueira e incentiva o empreendedorismo na terceira idade. A gente pode dar muito palpite nesse novo mercado. A gente tem muito potencial para conversar sobre toda esse intergeracional, essa possibilidade da gente ser parceiro, conselheiro, amigo, pode ser um investidor no seu projeto. A gente pode criar uma empresa juntos. A minha experiência, o seu frescor, a sua felicidade de criar projetos, então a gente pode fazer parceria assim. Dá para perceber que essa vovó aí é nota 10, né? E olha só o recado que ela deixa para os mais jovens. Se você tem 30, 40 anos
É urgente você descobrir o que te faz acordar todos os dias com felicidade, com desejo de realizar o que você ama. E se não ainda, você vai viver até 115 anos. Dá tempo de você escrever uma nova história, reinventar a carreira, encontrar parceiros, começar novos negócios, fazer novos cursos, dá tempo. O repórter Justiça vai para o intervalo e na volta a repórter Larice Neves vai mostrar os desafios de envelhecer bem, com saúde e ainda projetos que transformam a vida de idosos. A gente volta já. O TSE quer saber a sua opinião. Participe da audiência pública marcada pela Corregedoria Geral Eleitoral para receber sugestões sobre a gestão do cadastro eleitoral e dos serviços eleitorais. A audiência será realizada no dia 15 de outubro, às 3 da tarde, ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A minuta de resolução, que será aperfeiçoada depois dos debates, já está disponível para consulta no site do TSE. Para enviar a sua contribuição, acesse o formulário eletrônico, também no site do TSE. Os documentos podem ser enviados até às 11h59 da noite do dia 16 de outubro. No mesmo formulário, é possível fazer a inscrição para falar durante a audiência pública. O prazo termina na quinta-feira, dia 14 de outubro, às 5 horas da tarde. Nascer, crescer, ter filhos, envelhecer. Esse é o caminho lógico da vida. Marlisa mora em Manaus, no norte do país. Aos 71 anos, tem uma vida normal, mas convive com alguns problemas de saúde que surgiram com a idade, como a pressão alta e a doença de Parkinson, um distúrbio do sistema nervoso central que afeta o movimento, muitas vezes incluindo tremores. Com o envelhecimento, as limitações aparecem. Pouca coisa que você observa, que você tenta fazer, você não consegue. Ela conta que foi difícil aceitar a doença e o fato de ter entrado na terceira idade. Mas agora lida melhor com tudo. E são as aulas de hidroginástica que ajudam a melhorar a disposição física e mental dela. Logo que eu comecei a envelhecer, a gente percebe as diferenças, né? Eu olhava para o meu corpo e tinha assim, uma certa vergonha. E as dores que aparecem, até para você usar uma roupa, tem que ser folgada, porque a tua estrutura física não consegue mais acompanhar esse ritmo. Nós vamos precisar de pessoas que nos apoiem. Os cientistas criaram uma classificação específica para o medo de envelhecer, gerontofobia. Os especialistas falam que não existe uma idade certa para a fobia aparecer. Costuma ser depois dos 30. Não é natural essa luta, né, contra a natureza das pessoas. As pessoas que chegam aqui normalmente, elas estão tendo alguns sintomas de baixa autoestima, de arrependimento em relação a algumas decisões na vida que elas olharam para trás e o tempo passou, muitas vezes acompanhados de uma profunda tristeza, de depressão, né, quando a tristeza ela se torna exacerbada e durante muitos dias. Então, essas pessoas já aparecem com essas questões de não aceitação daquele momento em que elas estão passando e que por mais que elas soubessem que aquilo iria chegar, elas não estão preparadas. Saber envelhecer é saber perder, né? Porque o idoso perdeu muita gente, perdeu muitos amigos, perdeu poder aquisitivo, né? Às vezes está perdendo a sua autonomia, às vezes está perdendo a sua independência. Então, esse aspecto psicológico que você está comentando é extremamente importante, sim, né? A pessoa deprimida, por exemplo, é uma pessoa que vai ter menos atividade física, vai ter mais perda de massa muscular, né? Está mais suscetíveis a doenças.
Quando o idoso fica debilitado e perde a autonomia, a família tem a obrigação de ampará-lo e oferecer um ambiente onde ele tenha qualidade de vida. A responsabilidade é da família. A sociedade em si já tem conhecimento desse fato. Nós temos o poder público que tem que ter meios para que as pessoas que têm familiares com dificuldades possam acessar meios de proteger, de minimizar essa situação tão degradante e que atinge a dignidade da pessoa idosa. Uma tarefa que, acima de tudo, deve ser feita com amor. Ricardo começou a cuidar da tia de 94 anos depois que ela quebrou o fêmur e ficou muito mais dependente. O cinegrafista tenta fazer tudo com muito carinho e atenção. Cafezinho na cama com bolinho, aí vai dormir até as 10 e pouco, levanta, toma o café dela, né? Tá bom? Tá gostoso? É um gesto de amor e também de retribuição. A dona Maria foi quem criou o sobrinho e ela não tem mais ninguém próximo da família para cuidar dela. Em primeiro lugar, você tem que ter muito amor, porque você esquece a sua vida. Eu fazem 3 anos que a coisa que eu mais amo fazer é a minha profissão. Eu sou câmera, repórter cinematográfico. Mas você esquece. E pela minha experiência por aí, tanto nesse CRI, que é o Centro de Referência do Idoso, é muito idoso abandonado, muito idoso que a família não cuida, muito idoso que a família esquece. Para envelhecer bem, é preciso não apenas cuidar do psicológico. Manter o corpo em movimento ajuda em muito. A atividade física melhora a disposição, a postura, a respiração, além de dar mais ânimo para encarar a rotina. Hoje é possível encontrar profissionais de educação física que desenvolvem treinos específicos para os idosos. Eles são especializados no atendimento à terceira idade. Os exercícios para quem está na terceira ou quarta idade têm algumas peculiaridades, já que o corpo de uma pessoa mais velha tem um funcionamento diferente. A gente pega e faz com que ele possa, dentro da sessão, realizar os exercícios de maneira segura. Isso é primordial, né? Visto pela dificuldade na produção de força, pela dificuldade de fazer alguns movimentos, pela limitação muitas vezes de flexibilidade. E aí a gente começa, né, todo o processo de treinamento buscando adaptar. Então eu adapto a sessão para aquilo que a pessoa precisa, que o idoso, no caso, precisa. Aos 70 anos, seu Newton faz 3 treinos semanais de quase 1 hora com personal trainer. E nos outros dias da semana, ainda dá uma corridinha. Não consigo viver sem porque faz parte da minha rotina. Falta algo, é como se faltasse beber água, o ar, coisa desse tipo. É importante ressaltar que melhora a saúde. Claro que essa atividade física tem que estar aliada a um plano alimentar. Ele tem energia de sobra e sabe que desse jeito vai chegar longe. Eu quero brincar muito com meus netos. Eu falo que eu quero ir no casamento do meu neto, e ele só tem 3 anos. O importante é eu chegar com saúde. Viver por viver, não. Eu tenho que viver com qualidade de vida, eu tenho que viver com disposição. Desde 2006, o Ministério da Saúde possui uma política mais forte de atenção à pessoa idosa. A ideia é preparar o SUS para atender cada vez melhor essa parcela da população brasileira. Para que a gente mude, né, o nosso contexto, esse cenário, é muito importante a integração de diferentes políticas, de diferentes iniciativas. Essa é uma questão importantíssima e no campo da saúde, em especial, a gente tem focado muito na formação, na capacitação dos profissionais de atenção primária, para que eles identifiquem as especificidades, as reais necessidades da população idosa. O governo federal também criou uma caderneta do idoso,
Um documento que se tornará cada vez mais importante no país com o aumento da população mais velha. Eles recebem gratuitamente e ela permite o acompanhamento por meio do registro durante 5 anos, né? Tem condições de ter esse registro por 5 anos. Mesmo os municípios que não tenham aderido, como a caderneta ela fica disponível no site do Ministério, assim como a sua ficha espelho, eles têm condições de imprimir, por exemplo, a ficha espelho, que é uma folha frente e verso, e fazer esse acompanhamento e anexar no prontuário do idoso. O Repórter Justiça vai para o intervalo e na volta vamos conhecer projetos inspiradores que ajudam os idosos a se integrar e manter a saúde em dia. E ainda vamos conhecer a cidade que é considerada o melhor lugar do país para se envelhecer. A gente volta já. No programa dessa semana do Cartório Contemporâneo, o Dr. Gustavo Fiscarelli fala da importância do registro civil. O Dr. Hércules Benício fala das inovações dos cartórios durante a pandemia. E a doutora Moema Locatelli Beluso fala sobre uma cartilha que desvenda os mitos do trabalho notário. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo, toda quinta-feira, 19 horas, com reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Dona Lourdes tem 61 anos e olha as fotos dela como Miss Terceiridade. O título foi conquistado em 2019, na cidade de São Caetano do Sul, que fica em São Paulo. Eu vi que tinha um concurso, mas eu não me inscrevi. Aí depois eu fui cutucada assim, né, para que eu participasse. Aí fui falar com o marido, com filhos, porque eu fiquei em dúvida se eu deveria participar ou não. Eu não tinha isso em mente. Aí fiz a minha inscrição, participei dos ensaios com todo mundo. E aí chegou no dia, ganhei. Foi uma surpresa, assim. Além de concursos, na agenda dela tem muitas outras atividades. Participa de um centro de convivência e conta que tem uma vida tão agitada quanto antes de se aposentar. Mas a diferença é que agora tem tempo para ela mesma. Aqui no CISI a gente começa esse projeto a partir dos 50 anos. Então nós temos colegas de 50 a 90 anos. Então é uma atividade muito boa, você convive com todo mundo e para todas nós faz um bem enorme, porque você sai de casa, você tem a convivência, a gente faz amigo secreto, sabe, na época certa, quando tem aniversário de colegas, a gente às vezes se reúne em algum lugar aqui, quando tem aniversário de professor, sabe, nos cursos de idiomas também a gente faz umas práticas aqui, sabe, dentro do idioma. Então tudo isso movimenta a sua mente, sabe, o seu corpo. Dona Lourdes tem uma sorte danada. Mora na cidade brasileira que é considerada a melhor do país para se envelhecer. São Caetano do Sul ganhou esse título em 2020. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas através do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Isso dá ao gestor público, dá ao indivíduo que mora naquela cidade, inclusive também aos empresários interessados em colaborar com a cidade e trazer outros negócios novos para atender essas demandas da cidade, a oportunidade de ter uma ferramenta muito prática, muito objetiva para ajudá-los, auxiliá-los a identificar aquilo que a cidade de fato necessita para promover a qualidade de vida e assim em fazer os investimentos corretos. O levantamento mostra ainda que São Caetano do Sul é a região que consegue atender mais de 80% dos seus idosos em centros da terceira idade. O primeiro foi inaugurado há 32 anos. Como é a nossa porta de entrada? Ou ele vem aqui em busca para fazer uma atividade física, por exemplo, vem aqui, se inscreve, começa fazendo só aquela atividade física, ou ele vem através busca de um serviço de saúde. Vem procurar um atendimento psicológico, porque o marido faleceu, a pessoa está desamparada. Então, inicia assim, vagarosamente. Aí, a psicóloga faz todo esse atendimento inicial,
e aí ela procura, juntamente com a equipe, integrá-lo nas outras atividades. E sempre, assim, 99% do retorno é positivo, porque eles acabam, sim, criando vínculos conosco. Quem se inscreve pode realizar uma série de atividades. Tem alongamento, hidroginástica, pilates, vôlei, dança de salão e hip hop. Durante a pandemia, as aulas não pararam, passaram a ser online. O seu Dorival, de 73 anos, leva uma vida agitada, participa de muitas atividades e esbanja disposição. Quando eu aposentei, eu ainda acordava e começava a me trocar para ir para o trabalho, porque eu estava tão acostumado, eu tive 30 anos de empresa, então passou alguns meses e que eu levantava assustado, pensava que tinha perdido a hora e queria me dirigir ao trabalho. Aí não estava bem, voltei como terceirizado, trabalhei mais alguns anos, até entrar num grupo de terceira idade. O grupo foi fundamental para ele se adaptar à vida de aposentado. A satisfação foi tão grande que virou monitor no centro e ajuda a organizar as excursões. Isso aí a gente sente dos dois lados. Eu, como idoso, promovendo um lazer para idoso. Então a gente vê o grau de satisfação dos viajantes, do pessoal da terceira idade, a alegria deles de conhecer os lugares, de estar presente, de conhecer os hotéis. É uma coisa super gratificante. Para envelhecer de forma mais saudável, é preciso manter a mente e o corpo ativos. Pelo menos é isso que apontam os especialistas. Aqui em Brasília, o tema ganhou o meio acadêmico e virou um curso de extensão. A Universidade do Envelhecer foi criada em 2014, na UNB. O projeto é voltado para pessoas acima dos 45 anos. Quem entra frequenta as aulas durante 1 ano e meio. Ao final, o aluno recebe o certificado de educador político social no envelhecimento humano. Cerca de 700 idosos já foram capacitados para desenvolver atividades que promovam ações educativas e interativas para a terceira idade. A gente trabalha com 5 eixos: o eixo da educação, da saúde, direito e cidadania, arte e cultura e o eixo transversal, que é mais ou menos um eixo que perpassa esses 4 eixos iniciais, só que do ponto de vista de outras áreas do conhecimento, como a arquitetura, a comunicação, o desenvolvimento tecnológico e várias outras áreas que a gente trabalha. O Eloy participou da Universidade do Envelhecer. Foi um momento de redescoberta para ele. Se viu artista com mais de 65 anos de idade. Essa poesia é de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal gosto e tanto e sempre, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, rir meu riso, derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. Tem gente que fala assim, o idoso não tem memória. Como é isso, meu amigo? Você tá maluco? Eu tenho muita memória. Olha, eu decoro cada poema enorme. Eu decoro poema, eu decoro peça de teatro. Ano passado eu fiz 3 teatros. Quem também passou pelo curso foi a Selma. Ela era professora da rede pública e se aposentou em 2018. Aproveitou a iniciativa para preencher o tempo livre e conhecer novas pessoas. Eles despertam em nós o nosso valor, os nossos dons. Eles fazem ressuscitar tudo isso em nós. Nos escutam, olham nos nossos olhos, ouvem com tanto respeito, sabe? As nossas dúvidas, as nossas incertezas. E ali junto, nós somos vencidos.
Então, nossos professores são maravilhosos, maravilhosos mesmo. Eles estão ali por amor, por acreditar no potencial dos seus velhos. Na UNB, ela também encarou um novo desafio, dar aula em parceria com uma outra professora. Eu vejo assim, que a gente precisa ressignificar a aposentadoria, saber que a gente pode aposentar, saber que após a aposentadoria nós temos muito a fazer, muito a aprender, muito a dar e a receber. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até mais. Confiável que pode ser utilizado para fazer o diagnóstico da Covid-19, mesmo perante as variantes que estão circulando do novo coronavírus. É necessário ter muita atenção para essas fake news, notícias que são baseadas em boatos ou em documentos que não têm uma credibilidade e não foi avaliado cientificamente. O RT-PCR ainda é um exame que pode ser usado para fazer o diagnóstico da Covid-19.